E seja bem-vindo, Kotaro! Olá! Gratidão. Isso, é um prazer estar com vocês aqui. Gratidão imensa, Kotaro. Diga pra gente o que você vai trabalhar naquele maravilhoso congresso que a gente já não vê a hora. Pois é, né? Eu tenho admirado muito esse trabalho, né? Pelo Leandro Anderson também, que chegaram até a mim. E eu vou estar nesse congresso aí com força total à base das constelações. Das constelações sistêmicas. Porque eu vou trazer as constelações não à base do Bert Hellinger, como é trabalhado no Brasil. É uma outra abordagem, né, através dos campos morfogenéticos, né, uma outra linha, um olhar das constelações que também percorre o mundo, né, e é muito interessante. Eu sei que o Brasil trabalha uma base, acho que de 90%, a metodologia do Bert Hellinger, mas tem uma outra muito interessante, responsiva e com resultados assim, fantásticos, né? E é essa abordagem que nós vamos trazer, né, nesse congresso aí, que está sendo iniciado, né? Mas acredito que deva ganhar muita força daqui para frente, especialmente com pessoas excelentes aí na condução. Ai, gratidão, Kotaro. É uma coisa assim, eu me apaixonei, na verdade, pela constelação por conta de começar a investigar, estudar a legitimidade do Ho'oponopono, né? A legitimidade do Ho'oponopono não é que o Ho'oponopono da identidade própria seja errado, não é isso. Mas lá, os kahunas, lá no Havaí, ainda existe, né? A mediação. E parece muito com a constelação, que é você colocar cada qual no seu âmbito e isso trazer o equilíbrio, trazer a sua forma dentro de uma questão familiar. Então, eu me apaixonei pela constelação quando eu comecei a ter essa descoberta. E essa é inovadora para nós brasileiros, então. Ela é um pouco inovadora no sentido de trazer... existe questões internas. O que aconteceu um pouco comigo, né? Embora a minha mãe seja brasileira, mas o meu pai é japonês. Então, lá no final da década de 80, né, eu decidi conhecer minhas raízes, né, com a intenção de passar 6 meses no Japão. Bem novo fui. Só que desses 6 meses eu acabei me encontrando, me interagindo, e lá eu morei 26 anos. Ou seja, mais da metade da minha vida foi lá. Eu voltei ao Brasil, está fazendo 5 anos. E nesses 26 anos lá eu estudei, e lá numa das disciplinas, que eu fiz administração lá, e uma das disciplinas eu conheci o coach. Né? E quando eu conheci o coach, eu gostei muito, me especializei nisso, e no meio do caminho a constelação apareceu. Só que eu já conheci a constelação pela Universidade de Carthage, né, no México, já com uma outra linha. Mas ainda assim eu estudei muito a linha do Bert Hellinger, entendo a característica dela, como é que ela funciona. Tá? E aí o que aconteceu? Quando eu conheci essa metodologia que trabalha os campos morfogenéticos, que são padrões comportamentais que nós desenvolvemos à base da família, que é parecida com o Bert Hellinger, mas também a consciência individual de questões que nós desenvolvemos à base da nossa relação com o mundo externo, que não tem nada a ver com nossos ancestrais. Nada. Então, o que acontece? Se você olhar as constelações no Brasil, elas têm muito direcionamento para a árvore familiar. Meu pai, minha mãe, meu avô, minha avó, bisavó. Essa linha não. Eu tenho a consciência coletiva que me linka com meus ancestrais, mas eu também tenho a consciência individual. Foram as minhas experiências individuais, foram meus aprendizados, enfim, uma série de fatores que não necessariamente estão ligados à minha vida familiar.
Então, é essa abordagem. Então, o que a gente faz quando, por exemplo, nós vamos atender uma pessoa à base das constelações? Nós primeiro avaliamos se há uma ligação da consciência coletiva ou se é uma questão da consciência individual. Porque se for uma questão da consciência individual, nós trabalhamos sem o envolvimento familiar. Então, Entendi. essa é uma questão, né, que é muito trazida. E como o Bert Helling trabalha padrões comportamentais, muita coisa ficou assim, por exemplo, eu estou com dificuldade de prosperidade. Então isso está linkado com a minha mãe. Eu estou com uma força do relacionamento, isso está ligado com o meu pai. Não, nós quebramos esse padrão. Não necessariamente está ligado a uma área masculina ou feminina. Pode ser ambas ou a família não tem nada a ver. Então é um negócio muito interessante, né? E eu também, Ângela e Larissa, eu tenho trabalhado em alguns tribunais de justiça que houve um conflito muito interessante, que como eles trabalham na área da justiça, como é que eles vão colocar, por exemplo, o âmbito de ancestral numa área jurídica? Isso não encaixa. Entendi, não encaixa, realmente. Entendeu? Eu vou olhar para a Ângela, olha, Ângela, tu tá com um problema jurídico e foi a tua bisavó. Então, no contexto jurídico, isso fica muito, sabe, muito... Ô, Kotaro, quase que uma divisão ali de psicanálise comportamental. A psicanálise vai mais a fundo, a comportamental, ela visa ali o seu comportamento. Deixa eu ver, ela mistura os dois. A constelação, a base dos campos morfogenéticos, ela tem o mesmo padrão da constelação. E outra coisa, Ângela e Larissa, poucas pessoas sabem, né? Porque o Bert Helling, ele trouxe algo. A Virginia Satir já trabalhava com as constelações. Uhum. Né? O Jacó Moreno, que era o psicoterapeuta, ele também já trabalhava. E a pessoa que ela trouxe, por exemplo, o olhar da constelação foi o Eric Berner. Então, quer dizer, quando você fala com o Bert Helling e você pergunta para ele vai citar esses nomes. Eric Berner, Virginia Satir, Milton Erickson. O que foi que o Bert Helling fez? Ele foi uma pessoa muito sagaz. Porque o que acontece? A maior parte dos cientistas e estudiosos acha que tem a verdade. E a verdade está na mão de várias pessoas. Então precisa juntar isso. E foi justamente o que ele fez. Né, Kotaro, por conta do paradigma que a gente vive, esse paradigma materialista cartesiano, em que a gente vive, a ciência está dividida em disciplinas. Então eu estudo isso aqui, tu estuda isso ali. E os cientistas não conseguiram ainda ultrapassar para um paradigma energético ondulatório em que nós somos uma realidade só. Exato. Entendeu? Então, o que ele fez? Por exemplo, o que foi que aconteceu com o Eric Berner? O Eric Berner era um terapeuta e ele trabalhou na época da Segunda Guerra Mundial. Na época não tinha constelação, não tinha PNL, era pouca coisa. E o Eric Berner, ele ficou responsável por recrutar 25 mil pessoas para o exército americano. E ele tinha 40 a 90 segundos para identificar se a pessoa psicologicamente era boa ou não. Tu já imaginaste? 25 mil pessoas? O que foi que aconteceu? Ele fazia duas perguntas. Você é nervoso? A pessoa dizia não. Você já foi um psiquiatra? Não. Vem. Só que, com o passar do tempo, por incrível que pareça, ele olhava para a pessoa, e dizia, você tem problema psicológico. Aí a pessoa tomava um susto. Aí ele falou, mas como é que você sabe? Só me responde. Ele falou, tenho. Você é da área da construção civil? Ele falou, sou. E o que foi que aconteceu com o Eric Berner? Ele passou a ter uma compreensão intuitiva. Na época, ele não sabia muito bem como definir. Hoje, a PNL, os campos energéticos, a constelação explica isso com mais clareza. E a neurociência também. Então, como é
que ele conseguia olhar para uma pessoa e identificar se ela tinha problemas psicológicos ou não. Ou seja, esse campo era formado, só que ele não identificou na época de 1945. Aí, com o passar do tempo, nós fomos entendendo. Alguns chamam de fenomenológico, outros chamam de campos morfogenético, outros usam a força do universo, né? Mas, então, é um negócio muito interessante. E a nossa vida inteira, ela tem padrões armazenados de informações. É como se nós tivéssemos um HD externo, onde está armazenado lá desde o teu nascimento até aqui. Então, quando nós montamos as constelações, nós temos acesso, por assim dizer, a esse HD. E o que esse HD traz? Todas as informações que nós não estávamos percebendo. E aí eu passo a ter uma percepção maior de mim em relação ao ambiente que eu estou inserido e às questões e pessoas envolvidas. Né? E nada melhor do que você compreender. E outra coisa, amigos, com essa nova metodologia, que ela é muito interessante, né? Nós já estamos, depois que eu voltei para o Brasil, são poucas turmas, são 18 turmas pelo Brasil, né? E algumas delas nos tribunais, defensoria pública, polícia militar, porque eles precisam ter, né? E a polícia militar, agora que trabalha, Ângela e Larissa, tem um negócio muito interessante que é da constelação. Eu sei que cada área vê a questão de uma forma. Observa bem, o Brasil desenvolve leis para o feminicídio. Então, o que acontece? Só aumenta, colega. Só aumenta. As leis, quanto mais leis são colocadas, mais aumenta, porque a questão não é a lei. A questão é outra história sistêmica que o nosso país enfrenta aí. Eu vou estar no Congresso Holístico. E o que é que eu vou tratar lá, amigos? Eu vou tratar essa nova abordagem, né, das constelações familiares. Vamos falar do comportamento sistêmico. O que é o comportamento sistêmico? Como nós desenvolvemos a nossa personalidade à base das raízes familiares. Nós vamos ver também o que são movimentos interrompidos e como encerrar ciclos. Movimentos interrompidos são todos aqueles eventos reais e imaginários que eu faço o quê? Que inesperadamente ou por algum motivo eu não quero que aquilo tenha acontecido. Pode ser a perda de um ente querido, um casamento que se acabou, pode ser eu me desligar de uma empresa, de uma cidade. Aí nós vamos colocando dentro de nós, é como se dentro de nós a nossa vida fosse um quebra-cabeça. E cada ano, cada dia, as peças vão entrando aqui, ó. 1980, 1981, 1982, nós vamos colocando. E algumas peças param. Por exemplo, em 2010, eu tive uma grande perda e eu nunca consegui encerrar esse ciclo. Então, esse quebra-cabeça aqui está faltando. Né? E aí eu vou ficando o quê? Não fico completo. Então, as constelações, ela traz essa abordagem de você se preencher mais, olhar mais para dentro de si, né? E ter uma claridade de quem você é. Eu estava olhando a Larissa falando aí dos arquétipos, fantástico também, sabe? E aí nós vamos começando a nos construir de quem realmente nós somos. Porque o que acontece? Nós colocamos para dentro de nós tantos materiais que a nossa construção nunca avança. Então, às vezes, a gente precisa colocar os nossos materiais, que é a nossa percepção de vida, o nosso propósito, né? Viver mais o eu, que é a minha condição interna. Então, isso a gente vai tratar no Congresso. Vamos tratar, claro, as leis principais aí da prosperidade. Então, é tudo isso aí que vai estar. O nome original, desenvolvido pelo Bertin Hellinger na Alemanha, é Posicionamento Familiar. Como o livro veio do alemão para os Estados Unidos, primeiro, os americanos já colocaram o dedinho dele e traduziram posicionamento para constellation.
E o Brasil trouxe a tradução dos americanos, mas não é essa a linguagem. A linguagem é posicionamento familiar. Essa que é a palavra do alemão original. Mas ficou, e hoje, né, colega, não dá mais para mexer nesse tema aí. Tá ótimo, gente. Isso aqui é fluidez. É fluidez, tá bom? Kotaro. Obrigada, gratidão imensa Obrigado, por todos vocês.